É isso aí, pessoal! Estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo continuando a nossa saga em combater e desmascarar as fake news que estão sendo divulgadas e compartilhadas nas redes sociais referente à vacina no combate do coronavírus. Como vocês sabem, eu iniciei aqui uma saga em combater vídeos que propagam desinformação, que propagam mentiras, que propagam engano referente à vacina no combate ao coronavírus. E esses vídeos que são postados nesses canais estão induzindo as pessoas ao erro e, além de estar induzindo as pessoas ao erro, está provocando histeria coletiva e também está colocando a vida dessas pessoas em risco por conta dessa negligência intelectual a respeito desse vírus e da vacina. Então, o meu intuito, o intuito que eu gravo esses vídeos é com o intuito de realmente combater essas mentiras, ok? Essas mentiras que estão sendo propagadas contra a vacina. Onde muitos aí que se dizem despertos, né, entre aspas, né, não vamos esquecer as aspas, né, os despertos aí do sistema, né, eles que se dizem despertos estão espalhando mentira e desinformação contra a vacina, onde no discurso que eles anunciam para os seus seguidores, eles tiram parte isoladas da Bíblia, eles pegam trechos, versículos isolados da Bíblia, pegam aquela parte que convém a eles, acrescenta na retórica, no discurso que eles vão anunciando para os seus seguidores, e assim eles dão a entender o que? Eles tentam dar um tipo de credibilidade ao que eles estão anunciando, que é falar contra a vacina, tirando versículos isolados da Bíblia e acrescentando na sua retórica, nos seus discursos que eles vão fazendo para os seus ouvintes, para os seus seguidores. Então, eles fazem isso. Esses despertos, entre aspas, pegam trechos isolados da Bíblia, tiram de contexto, acrescentam em suas narrativas e assim dá a entender que eles estão anunciando algo novo, algo libertador. Mas, na verdade, é apenas mais uma teoria de medo e manipulação e mentiras, como eles sempre agem, que é o mesmo modo operantes. Né? Eles vivem em disseminar ódio, disseminar mentiras e disseminar contenda. E também utilizam o medo. Eles vivem disso, né? Espalhar o medo, mentira, ódio e desinformação. Esse é o modo que essa galera trabalha. Mas eu estou aqui para combater essas mentiras, ok? Combater esses males que esses caras geram para as pessoas. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui iniciar o nosso vídeo. Como vocês podem estar vendo aí na tela de vocês, o vídeo tem o seguinte título: A Marca da Besta. Na verdade não é o título, na verdade está escrito na thumbnail. Na verdade o título diz o seguinte: Tudo sobre a marca da besta, Neemias Gomes. Aí tá lá, deixa eu posicionar aqui o meu celular para que a gente possa ler corretamente o título, que diz o seguinte: Tudo sobre a marca da besta, Neemias Gomes fora do sistema. Né? Como vocês sabem, esse Neemias Gomes é o maior mentiroso, é o maior propagador de fake news referente à vacina. Esse cara é um mentiroso. É um mentiroso, só que, pessoal, não é ele, por incrível que pareça, esse cara, ele é casado. Ele tem uma esposa que se chama, aqui ó, Jemima Gomes. Jemima Gomes. Qual que é a probabilidade de um brasileiro nascer do sexo feminino e, além de nascer do gênero feminino, ter um nome Jemima Gomes? A possibilidade é pequena, mas tem, né? Tem. Eu vou acreditar que o nome dela, de fato, seja esse, Jemima Gomes, que parece mais um adjetivo feminino para Neemias Gomes. Né? Esse é o meu pensamento. Mas vamos acreditar que o nome dela, de fato, é esse aqui, Jemima Gomes. Essa senhora é esposa do senhor Neemias Gomes, né? O casal aí que eu chamo de Ananias e Safira do século XXI.
né? Pois é um casal que vive de mentiras, que gosta das mentiras. Se caso você saiba a história de Ananias e Safira, você sabe como foi o final desse casal, né? Se caso você não saiba, não conhece a história de Ananias e Safira, eu aconselho você a pesquisar referente ao tema sobre o assunto e para assim você estar conhecendo, né? Aumentar o seu grau de conhecimento e assim você saber do que eu estou falando, ok? Bom, tirando esse detalhe, né? Como eu mencionei para vocês, essa senhora chamada Jemima Gomes, postou um vídeo no canal dela, né? Ela que é esposa do senhor Neemias Gomes, ela postou um vídeo com esse título chamado Tudo sobre a Marca da Besta. Neemias Gomes fora do sistema. Ou seja, deixa eu contextualizar vocês aqui, ó. É um vídeo de perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas, as pessoas enviaram perguntas para o senhor Neemias Gomes, perguntando sobre a marca da besta, como ela vai ser, se a marca da besta ela é física ou espiritual. São perguntas relacionadas sobre a marca da besta. Até aí, normal, né? As pessoas têm dúvida, as pessoas têm curiosidade, as pessoas perguntam quando elas têm dúvida sobre algum determinado assunto. Elas perguntam, normal. Só que, pessoal, vocês sabem que elas estão perguntando para quem? Para o senhor Neemias Gomes, o maior mentiroso, o maior canalha, o maior propagador de fake news referente à vacina. Então vocês sabem como serão as respostas, né? Vocês já podem aqui prever, já podem aqui ter uma percepção de como serão as respostas que o senhor Neemias Gomes dará sobre esse assunto referente à marca da besta. Claro, eu assisti o vídeo, pessoal, e o senhor Neemias Gomes, em algumas partes, ele fala a verdade e em outras partes ele fala mentiras. Semelhante à serpente no deserto. Quando a serpente no deserto não, a serpente no jardim do Éden. O senhor Neemias Gomes é semelhante a essa serpente. Quando a serpente enganou Eva, dizendo que se a Eva comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela não ia morrer, mas ela seria como Deus e saberia e teria o conhecimento do bem e do mal. Nesse caso, a serpente, ela falou uma verdade e uma mentira. A mentira, primeiro foi... Vamos começar com a verdade, né? A verdade foi... O ser humano, de fato, teve conhecimento do bem e do mal. Essa foi a verdade que a serpente falou para Eva. Isso foi uma verdade. Só que a mentira foi que a serpente falou que não ia morrer. E de fato, a gente morre. Por isso que a morte entrou no mundo. Então, nesse pequeno contexto que eu fiz uma analogia com Neemias Gomes, você pode perceber que a serpente ela fala a verdade e também fala mentiras. Então o senhor Neemias Gomes é semelhante a essa serpente, onde ele mistura a verdade com mentiras de uma forma subliminar, né? É terrível o modo maquiavélico que esse homem, juntamente com a sua mulher, porque ela é cúmplice, senhora Gemina? A senhora é cúmplice do canalha, do sem vergonha do seu marido. A senhora é cúmplice e o castigo, a punição para vocês dois por viver à custa de mentira, de contenda, vai ser alta. Porque vocês têm sangue na mão. Essas mais de 500 mil mortes que ocorreram no Brasil referente a esse vírus, vocês fiquem sabendo que vocês têm sangue na mão, pois vocês são cúmplices disso. Vocês incentivaram as pessoas a não usarem a máscara. Vocês incentivam as pessoas a não se vacinarem, né, a não tomarem um medicamento para combater, para estimular o nosso sistema imunológico a reproduzir anticorpos e assim neutralizar esse vírus, né? Vocês criam teorias desconexas com a realidade, mistura partes da Bíblia, acrescenta nas suas teorias e assim induz as pessoas ao erro, né, referente a esse assunto. Então vocês têm sangue na mão. Viu? Essas mais de 500 mil mortes,
vocês são responsáveis. Tem sangue ali no meio que vocês são responsáveis. Não só vocês, como muitos teóricos da conspiração e muitos falsos profetas espalhados nesse YouTube que negam esse vírus e negam que exista esse vírus atualmente rodando a humanidade, né, que está rodando aí o nosso planeta. Vocês negam que o vírus seja real. Então vocês são cúmplices, ok? Vocês são cúmplices desse genocídio que está ocorrendo nesse momento referente a esse vírus, ok? Então vocês têm sangue na mão, viu? Nunca se esqueça disso. Vocês têm sangue na mão de vocês. Então o castigo de vocês vai ser terrível. Vai ser terrível. Mas isso não cabe a mim. Isso é o caso que o Criador, que o Deus, Criador do céu e da terra, julgará e dará a vocês a sua sentença. E vocês pagarão ainda em vida, ok? Por esse ato de vocês, ok? Mas vamos lá, pessoal. Já falei demais. Vamos aqui, voltando ao assunto do vídeo. Como eu estava falando, a senhorita Gemina Gomes postou esse vídeo no canal dela com esse seguinte título: Tudo sobre a marca da besta, onde eu já expliquei para vocês que é um vídeo onde as pessoas fazem perguntas e o senhor Neemias Gomes responde. Só que, pessoal, vocês sabem, né? Como eu falei lá atrás, elas estão perguntando para o maior mentiroso, o maior propagador de fake news referente a esse assunto. E, pessoal, o que me deixou enojado foi na parte de 2 minutos e 39 segundos, onde uma pessoa faz uma pergunta ao senhor Neemias Gomes, querendo saber qual que é a ligação da estátua que aparece no sonho do rei Nabucodonosor com a marca da besta. E vejam, pessoal, vejam a manipulação, a tentativa maquiavélica, a tentativa maligna que esse senhor faz, fazendo uma comparação com a marca da besta, com a vacina. Veja o modo maquiavélico que esse cara utiliza nessa narrativa. Eu vou soltar o play aqui, melhor eu falando é vocês ouvindo. Ó. Presta atenção, deixa eu ver se o áudio tá no máximo, se o volume tá no máximo. E vamos lá, vou dar play nesse momento e presta atenção, pessoal. Como esse cara ele mistura a verdade com mentiras, mas nessa parte do vídeo ele falou muita mentira, mas muita mentira que vai cair por terra hoje, agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Quer ver? Vamos lá, vou dar play aqui e presta atenção, pessoal. Selado para ser protegido das calamidades que vão cair sobre a terra. Sexta pergunta: o que tem a ver os pés da estátua de Nabucodonosor com as pessoas marcadas pela besta? Então, vocês estão vendo aí, né? Uma pessoa mandou uma pergunta para o maior propagador de fake news, senhor Neemias Gomes, perguntando o que tem a ver as pessoas marcadas, que serão aquelas pessoas que receberão a marca da besta, o que essas pessoas têm em comum com o sonho que o rei Nabucodonosor teve referente à estátua. Né? Que eu já vou entrar nesse detalhe, já vou detalhar para vocês o que significa aquela estátua que o rei Nabucodonosor teve. Né? Mas voltando aqui, vocês ouviram aí, né? Foi uma pergunta. Eu vou voltar aqui novamente para vocês ouvirem. Foi uma pergunta que alguém enviou perguntando o que tem a ver, qual que é a ligação que as pessoas que receberam a marca da marca da besta, qual é a ligação que essas mesmas pessoas têm referente ao sonho que o rei Nabucodonosor teve. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês ouvirem. Protegido das calamidades que vão cair sobre a terra. Sexta pergunta: o que tem a ver os pés da estátua de Nabucodonosor com as pessoas marcadas pela besta? Mas vocês ouviram, né? O que tem a ver as pessoas marcadas com a marca da besta com o sonho que o rei Nabucodonosor teve com a estátua? Que ele teve um sonho, que ele sonhou, né? Que a gente vai ler aqui na Bíblia, né? O sonho que o rei Nabucodonosor teve, onde ele viu uma estátua gigante. Nessa estátua, né, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pé de ferro. E o pé era a mistura do barro com o ferro, né? Esse é o sonho que o rei teve. Uma pessoa perguntou querendo saber qual que é a ligação que teve esse sonho que o rei teve no passado com as pessoas que receberão a marca da besta quando ela aparecer, quando ela vier. Pasmem, pessoal. Agora presta atenção na resposta que o senhor Neemias Gomes vai dar para essa resposta. Para essa pergunta, aliás. Veja a resposta que ele dará para essa pergunta. Olha o que o cara vai falar. Presta atenção.
Presta atenção agora, vou dar play aqui, presta atenção na resposta desse sem vergonha chamado Neemias Gomes. Olha o que ele vai dizer. O profeta Daniel, no capítulo 2, ele fala que a última tentativa de Satanás seria misturar a semente dos homens com o ferro, né? E nós estamos falando de tecnologia, estamos falando ali de uma espécie de transhumanização. E é isso que vai acontecer, tentativa de misturar o barro com o ferro, ou seja, o humano orgânico com algo tecnológico, né? O metal dos pés da estátua, é uma tentativa de modificar o DNA humano para um transhumano. 7ª e última pergunta. Vocês ouviram, pessoal? Após receberem a marca... Deixa eu dar... Vocês ouviram, pessoal, a resposta que esse senhor deu? Eu vou voltar novamente, cara, porque é absurdo demais, ó. Eu vou voltar porque é muito absurdo, cara. É algo surreal. Lembra o que eu falei, esse cara é o maior propagador de fake news da história do Brasil referente à vacina. Então tudo que ele fala aqui nesse vídeo é para falar contra a vacina. Quando ele fala modificação genética, automaticamente ele está falando de uma forma subliminar da vacina, né? Porque ele tem essa narrativa, como vocês sabem, né? Vocês que acompanham o seu Neemias Gomes, ele tem uma narrativa onde ele fala que a vacina que está aí disponível atualmente, né? Que são várias vacinas que estão aí disponíveis aí no mercado, cada país tem a sua própria vacina, né? O senhor Neemias Gomes, ele relata que a vacina, ela modifica o seu DNA. É uma das narrativas que ele utiliza em seus discursos quando ele vai gravar vídeos para o YouTube. Ele faz esse discurso para os seus seguidores e um desses discursos que ele utiliza é falar que a vacina altera o seu DNA, altera a sua genética, faz alteração no seu DNA. Enfim, ele cria a teoria dele e não apresenta nenhuma fonte, né? Isso que a gente tem que deixar claro aqui também. Que ele apenas cria a teoria dele e não dá nenhum estudo, nenhum relatório científico, nenhuma fonte que comprove isso que ele está alegando nos vídeos dele para induzir as pessoas a não tomarem a vacina. Então, você sabe disso. Tudo que ele fala aqui nesse vídeo é para falar contra a vacina. E eu vou voltar o vídeo aqui novamente para que vocês prestem atenção na resposta que o senhor Neemias Gomes fez para a garota. Para a garota não, para alguém, né? Eu não sei se é homem ou mulher, mas para a pessoa que fez a pergunta para ele, perguntando qual que é a ligação com a marca da besta, com o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Vou voltar aqui novamente para vocês ouvirem. Presta atenção. Lembrando que tudo que esse homem faz aqui nesse vídeo é para falar contra a vacina. Então, aqui não seria diferente. Ele faz uma coligação subliminar para se referir à vacina. Quando ele fala alteração genética, automaticamente no seu subconsciente, você que acompanha o seu Neemias Gomes, já sabe que ele está falando, se referindo à vacina, mas está falando de uma forma subliminar. Subliminar, porque ele não fala vacina diretamente, porque ele sabe se ele tocar nesse tema, o robozinho, né, a fiscalização do YouTube, que é o robozinho, pega ele na fake news e o vídeo não é monetizado, ok? Então, sabendo desse detalhe, você está sabendo. Você já está sabendo que quando o senhor Neemias Gomes fala em modificação genética, quando ele usa esses termos, modificação genética, picada, veneno, agulhada, tudo é se referindo à vacina, só que de uma forma subliminar, ok? Então vamos lá, vou voltar aqui nessa parte, onde a pessoa pergunta para o maior mentiroso aí do Brasil, qual que é a ligação dos marcados, de quem receberá a marca da besta, com o sonho que o rei Nabucodonosor teve, ó. Vamos ouvir novamente a resposta dele, ó. Protegido das calamidades que vão cair sobre a terra. 6ª pergunta. O que tem a ver os pés da estátua de Nabucodonosor com as pessoas marcadas pela besta? O profeta Daniel, no capítulo 2, ele fala que a última tentativa de Satanás seria misturar a semente dos homens com o ferro, né? E nós estamos falando de tecnologia, estamos falando ali de uma espécie de transhumanização. E é isso que vai acontecer, tentativa de misturar o barro com o ferro, ou seja, o humano orgânico com algo tecnológico, né? O metal dos pés da estátua, é uma tentativa de modificar o DNA humano para um transhumano. 7ª e última pergunta. Vocês ouviram aí, né? A resposta que o senhor Neemias Gomes deu. Ele falou que, segundo Daniel, o livro de Daniel,
ele ainda falou que diz que a última tentativa de Satanás, parece piada, mas foi o que ele falou, que a última tentativa de Satanás é introduzir a semente dele, que seria a semente do diabo, no ferro, né? Seria a última tentativa de Satanás. Quer ver? Vamos voltar aqui nessa parte que ele fala isso, ó. Vamos aqui, ó. Os pés da estátua de Nabucodonosor com as pessoas marcadas pela besta. O profeta Daniel, no capítulo 2, ele fala que a última tentativa de Satanás seria misturar a semente dos homens com o ferro. Né? A última tentativa de Satanás seria misturar a semente dos homens com o ferro. Ele falou que isso está escrito no livro de Daniel, que Daniel relata e fala sobre isso. Meu Deus. Gente, vamos abrir Daniel e vamos ler, vamos desmascarar essa mentira agora. Vamos ver se lá fala sobre isso. Se lá menciona pelo menos Satanás. Vamos ver se menciona pelo menos Satanás nessa parte que o Neemias Gomes afirma que o livro de Daniel relata, diz que a última tentativa de Satanás é misturar a semente dos homens com barro ou com ferro. Foi o que ele falou? Deixa eu ver aqui. Porque é muita besteira que os caras falam. Uma tentativa de Satanás seria misturar a semente dos homens com o ferro. Né? Misturar a semente dos homens com ferro. Vamos ver se lá na Bíblia tá isso mesmo. Vamos ver. E ele ainda fala também que... essa parte do sonho, essa parte da Bíblia, está falando sobre modificação genética. E também fala que é uma forma que Satanás tem em manipular o DNA, de corromper, de alterar a genética humana. Né? Ele fala tudo isso. Quer ver? Vou dar play aqui, ó, e depois a gente vai lá pro livro de Daniel para ver se é isso mesmo. Ó. Vou dar play aqui antes da gente ir pro livro de Daniel, para que você possa entender como esses caras jogam. A manipulação que é, ó. E nós estamos falando de tecnologia. Olha lá, tô falando de tecnologia. Vão prestando atenção aí, pessoal. Vão captando essa mensagem que vai ser desmascarada essas mentiras todas nesse vídeo, ó. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas se faz necessário pra gente combater essas mentiras que esses caras que se dizem de espertos pregam. Ó, vamos continuando aqui, ó. Falando ali de uma espécie de transhumanização. E é isso que vai acontecer, tentativa de misturar o barro com o ferro, ou seja, o humano orgânico com algo tecnológico. Né? Meu Deus, olha o que o cara tá falando. É uma tentativa de Satanás de misturar o humano orgânico com a tecnologia. Pessoal, vamos captando tudo isso. Nós vamos ler o livro de Daniel daqui a pouco. Nós vamos abrir o livro de Daniel e vamos ler e vamos ver se de fato o livro fala isso. Quer ver? Vamos continuando aqui. Metal dos pés da estátua é uma tentativa de modificar o DNA humano para... Tentativa de modificar o DNA humano. Isso tá tudo no livro de Daniel. Vão copiando, pessoal. Vou pausando aqui para vocês irem anotando aí, captando, guardando essas informações, porque a gente vai abrir o livro de Daniel daqui a pouco e vamos ver se de fato tá escrito isso lá no livro de Daniel. Tem que estar desse mesmo jeito que o senhor Neemias Gomes está falando, ok? Vamos lá. Transhumano. Sétima e última pergunta. Então vai, aqui já acabou? Então vamos lá, pessoal. Vocês captaram aí, né? Neemias Gomes falou, alguém perguntou, né? Vamos aqui relembrando, para a gente não perder o raciocínio. Alguém enviou uma pergunta para o senhor Neemias Gomes, perguntando qual que é a ligação que as pessoas que receberão a marca da besta, qual que é a ligação que essas pessoas que receberão a marca têm com os pés que aparecem no sonho do rei que Nabucodonosor teve. Qual que é a ligação? E vocês ouviram aí, né? Que a resposta que o senhor Neemias Gomes deu foi que Daniel relata que a última tentativa de Satanás é misturar o DNA do homem com o ferro. E ele ainda faz uma ligação falando que esse sonho significa uma forma de modificar o DNA do homem para se ele virar tipo um meio homem, meio máquina, né? Ficar um homem transhumano, né? Fazer uma transmutação, né? Que o homem fique metade homem, metade máquina.
Isso foi a resposta que o senhor Neemias Gomes deu, falando que está no livro de Daniel. Né? Vocês ouviram aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler, vamos abrir o livro de Daniel aqui e vamos ver se de fato é desse jeito que está descrito, como o senhor Neemias Gomes falou, né? Que isso daqui, pessoal, é tudo para falar contra a vacina. Por isso que ele usou esse termo transhumanismo, corromper o seu DNA, modificar seu DNA, é com o intuito de falar contra a vacina, porque ele tem essa narrativa. Então aqui é de uma forma subliminar, está falando contra a vacina. Mas vamos lá, vamos aqui abrir o livro de Daniel e vamos ler. Esse vídeo vai ficar longo, pessoal, mas eu peço que você tenha paciência, porque o que eu estou fazendo aqui é combater uma mentira. Então a gente tem que ter paciência, ok? Então eu peço para você me acompanhar nessa leitura, que será um pouco longa, mas se faz necessária, para assim a gente ver se de fato o que o senhor Neemias Gomes falou está de acordo com a Bíblia. Não é mesmo? Vamos relembrando aqui o que ele falou. Ele falou que a última tentativa de Satanás, como Daniel escreveu, será introduzir, misturar a semente do homem com ferro. E ainda fala que o sonho do rei Nabucodonosor significa isso. A mistura do homem com ferro, que é o barro com ferro, para modificar o DNA humano. Né? Ele tem essa interpretação, pois a gente sabe que o homem veio do barro. E a mistura do barro com ferro, daí entendeu o que? A mistura que o corpo humano vai se misturar com a máquina e assim vai formar uma espécie de homem Robocop, né? De um homem metade humano e metade máquina. Vocês ouviram aí? Essa foi a resposta que o senhor Neemias Gomes deu. Parece piada? Sim, parece. Mas essa foi a resposta do desperto, do homem que se diz desperto, que está há mais de 10 anos aí desmascarando o sistema. Mas vamos lá, pessoal. Estou falando demais, mas vamos ver aqui se de fato o livro de Daniel relata isso. Né? Se de fato é a última tentativa de Satanás de misturar o DNA humano com ferro, né? Fazer o homem virar uma espécie de robô. Vamos lá. Daniel capítulo 2, vamos ler inteiro aqui para ver se a gente encontra isso. Vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo 1, o título é o seguinte: O sonho de Nabucodonosor. Vamos ler aqui. Vamos lá. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: No segundo ano, no seu reinado, ou seja, no reinado do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, esses lhe disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não os interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços. Misericórdia. E que as suas casas se tornem monte de entulho. Então, pessoal, deixa eu aqui explicar para vocês esse contexto que está descrito aqui no livro de Daniel, que diz o seguinte: o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele ficou meio cucado, ele ficou meio perturbado com aquele sonho, que ele queria saber o significado. Então ele mandou chamar os astrólogos, os magos, os adivinhos da Babilônia para saber o significado do sonho. Ele falou: pessoal, eu quero que vocês me falem o sonho que eu tive. Só que aí o que acontece? Os astrólogos, os adivinhos, eles falaram assim: rei, conta pra gente qual que é o sonho, né, pra gente te dar a resposta. Aí o rei falou não. O rei Nabucodonosor falou: não, vocês são os adivinhos, vocês são os astrólogos, vocês são os encantadores, vocês têm que saber qual que é o sonho. Vocês não são os adivinhos, os magos, os que adivinham o futuro, os que conseguem prever o que vai acontecer no futuro, que tem visões? Então vocês têm que me dar a interpretação, porque se vocês não me derem a interpretação, eu vou cortar vocês tudo em pedaço
e a casa de vocês vai virar pó, vai virar entulho. Né? Foi o que o rei falou. Né? Então, vocês já estão cientes aqui dessa parte da Bíblia que relata isso. E vamos aqui, continuando aqui a nossa leitura, que diz o seguinte. Onde foi que eu parei? Esta é a minha decisão. O rei Nabucodonosor falando para os profetas, para os magos, adivinhos, astrólogos da Babilônia. Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não os interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem monte de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e os interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grande honraria. Portanto, revela-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte, ó rei, o sonho ao seu servo, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo. Olha lá, os caras estavam tentando passar a perna no rei, tentar lubridiar o rei. Mas só que o rei era esperto, né? Ele sabia que os caras estavam tentando ali ganhar um tempo para, assim, tentar levar o rei na conversa, né? Ele contava o sonho, os caras davam uma resposta ali para tentar enganar o rei, para levar o Nabucodonosor na conversa, e o rei Nabucodonosor se tocou nessa estratégia, né? Quando os adivinhos, os astrólogos, os sábios de Babilônia perguntaram para o rei revelar o sonho para eles, contar o sonho para eles, né? Então o rei já ficou esperto nessa parte aí, já ficou ligeiro. E ele respondeu o seguinte, o rei Nabucodonosor respondeu o seguinte, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, olha lá, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e sabereis que vocês são capazes de interpretá-lo por mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo, nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa nenhum mago, encantador ou astrólogo. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo está ficando muito longo, eu vou resumir aqui para vocês, mas caso você queira, você lê o capítulo inteiro aí na sua casa, e eu quero que você me mostre onde está a parte onde o Neemias Gomes falou que a última tentativa de Satanás é misturar o ferro com barro, né? Misturar a semente dos homens com o ferro. Né? Eu vou aqui resumir para vocês o que acontece no decorrer, até eu chegar na parte do sonho que o rei teve, que é relatado aqui no livro de Daniel. O rei, né, eu vou relatar aqui, vou resumir aqui para vocês. O rei, nessa parte adiante, ele ficou irado porque os magos, os adivinhos, os astrólogos, os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar para ele o sonho. Então, ele ficou irado e mandou matar todos os sábios, todos os adivinhos, todos os astrólogos do reino, né, do reinado ali, do Império da Babilônia. Mandou matar todo mundo, porque não conseguiu interpretar o sonho dele, não conseguiu revelar para ele o significado do sonho, então ele mandou matar toda essa gente aí que ele via como charlatão. Aí o que acontece? Nesse período, Daniel também ia ser morto, porque Daniel era considerado um sábio também. Ele ia ser morto, só que aí ele perguntou, pediu para o rei ter paciência, que ele ia revelar o sonho para ele. Então o rei Nabucodonosor teve paciência, acatou esse pedido e resolveu dar tempo para Daniel revelar o sonho. E Daniel foi, orou a Deus, pediu discernimento e Deus revelou para ele o sonho, que diz o seguinte, agora eu vou chegar aqui na parte do sonho, da interpretação do sonho, que diz o seguinte, ó, Daniel interpreta o sonho, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual parte relata a interpretação. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do versículo 26, que diz o seguinte. Daniel 3, capítulo 2, perdão, 3 não. Capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltazar. Daniel tinha dois nomes, né? Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu,
Nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram o seguinte. Agora vem a interpretação. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, adiante de ti uma grande estátua. Aqui já é Daniel está descrevendo um sonho do rei Nabucodonosor. Ele viu uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante e de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de pratas. E o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E quando estava observando, uma pedra soltou-se, seu auxílio de mãos atingiu a estátua nos pés, ferro de base esmagou. Aqui Daniel vai descrevendo o sonho, eu vou passando aqui para frente, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, porque senão fica muito extenso e a gente vai perdendo aqui o raciocínio, Mas vocês estão vendo aí, Daniel está dando uma descrição do sonho. Agora eu quero ver a parte da interpretação. É aqui, ó. Aqui, ó. 38 diz o seguinte. Eu estou avançando aqui, pessoal, eu estou avançando porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, ok? Para que vocês entendam aqui o contexto em contexto aí desmascarar a mentira que o senhor Neemias Gomes espalhou, falando que era um plano de Satanás. Mas caso você queira confirmar se de fato era um plano de Satanás, você pode ler aí na sua Bíblia e ver se de fato é citado pelo menos Satanás aqui nessa parte do capítulo 2 de Daniel, ok? Vamos lá. 38, versículo 38 diz o seguinte: nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as ervas do céu, onde quer que viva. Ele fez de ti o governante deles, todos. Tu é a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu, e em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino forte, com ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, agora lá, a parte dos pés, Como viste, o pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Ou seja, pessoal, a interpretação que Daniel está falando, está revelando ao rei, se trata do quê? De um reino que será composto ali na parte das pernas, Vou dar uma descrição que o profeta Daniel está descrevendo, a interpretação dos pés da estátua, que é a fusão do ferro com o barro, é justamente essa. Um reino que será composto com ferro e com barro. E esse reino será fraco e será forte, porque é a mistura de ferro com barro. Em nenhum momento cita Satanás nessa parte do vídeo, e também em nenhum momento dá a entender que está falando sobre a modificação no DNA, na genética humana, e sim está falando de um reino. É o reino que está falando, que está se referindo aqui. Entendeu, pessoal? Então, aqui a gente está expondo mais uma mentira, pegando o senhor Neemias Gomes pelo nariz e expondo a enganação, a manipulação que esse sem vergonha faz com a palavra de Deus para se criar sua teoria, em criar uma fake news para
não fazer as pessoas se vacinarem, colocando a vida dessas pessoas em risco por conta de negligência. Vocês estão vendo aí, no título, no capítulo, nem cita Satanás, não fala nada sobre modificação humana. Eu não sei de onde o Sr. Neemias Gomes tirou que o texto está se falando sobre modificação no DNA humano, né? E ele ainda cita Satanás, que é um plano de Satanás. É um plano maligno que Satanás vai utilizar para corromper o DNA humano, misturando o DNA dos homens com ferro. Da onde ele tira isso? Sendo que no próprio texto está bem claro, se trata de um reino, que é a mistura do ferro com o barro, que seria um reino dividido. E quem, pessoal, quem na atualidade que nós estamos vivendo se assemelha a esse reino? Sabe quem é que se assemelha a esse reino? A própria ONU. A própria ONU é esse reino, pessoal. Sim, pois você pode ver que a ONU ela foi criada, é uma organização fundada com o objetivo principal de manter a paz e a segurança entre as nações, tendo surgida após a Segunda Guerra Mundial para tentar evitar outras guerras semelhantes. Então a ONU ela foi fundada, ela foi criada com esse propósito. Então aqui a interpretação está se referindo à ONU, pois a ONU ela é uma mistura de nações fortes com nações fracas. Você pode ver que a ONU ela tem tantos países fortes como países fracos, unidos num só propósito, unidos num só objetivo. Então o texto está se referindo da ONU. Aqui é uma interpretação se referindo à ONU, pois ela é a junção. A ONU é a junção desses países fortes, países fracos, juntos num só objetivo. Então os países fortes são o ferro e os países fracos são a representação do barro, unidos nesse mesmo reino a qual está se referindo a ONU, que é um reino e não um ser humano, né? Pois Neemias Gomes falou que era o que um plano de Satanás para alterar o DNA do homem, misturar, corromper o DNA do homem com ferro, que é o transhumanismo, né? Então, nesse vídeo aqui eu estou expondo mais uma mentira, desmascarando aí mais uma fake news do Sr. Neemias Gomes, que é o maior propagador de fake news da história do Brasil referente à vacina. Ok, pessoal, esse vídeo ficou longo, eu peço que vocês me perdoem, me desculpe, mas se faz necessário para a gente poder desmascarar essas mentiras, pessoal, porque é muito engano que estão fazendo. Eles pegam versículos isolados da Bíblia, fazem interpretações errôneas, criam uma teoria, vão falando essa teoria, e no meio dessa teoria eles acrescentam versículos tirados de contexto da Bíblia para se enaltecer o que eles estão dizendo, para dar algum tipo de credibilidade. Mas não, como vocês puderam ver aí, nessa parte do vídeo, o texto está falando sobre o reinado que será dividido. Em nenhum momento dá a entender ou cita Satanás ou dá menção que será uma modificação no DNA humano. O texto não fala isso. O texto é bem claro. Se trata de um reino que será dividido e composto de ferro e barro. Mas o Sr. Neemias Gomes, naquele vídeo dele, ele falou que era um plano de Satanás e corromper o DNA humano, fazer uma transformação, misturar o homem com máquina, fazer uma ligação com o homem e máquina e corromper o DNA humano, assim induzindo as pessoas a acreditarem que a vacina seria essa forma de corromper o DNA humano, introduzindo um mecanismo que corrompe o DNA humano, né? Pois o Neemias Gomes fala que a vacina tem grafeno. Pode uma coisa dessa? Como esse cara é mentiroso, né? Ele fala que a vacina tem grafeno, ele cria a teoria dele lá. Esse cara é mentiroso, ele cria várias teorias, tudo com o intuito de falar contra a vacina. Então eu tô vindo aqui desmascarar essas mentiras que foram ditas aí nesse vídeo, ok, pessoal? Eu espero que fique claro a compreensão. Esse vídeo vai finalizando por aqui. Para você que ficou até agora, escreva aí embaixo nos comentários dizendo: fiquei até o final, que eu vou dar um coraçãozinho e vou comentar. É isso aí no comentário de vocês, ok? Mas só para aqueles que comentarem, fiquei até o final. Beleza? Esse vídeo fica por aqui. Eu vou indo nessa. Até a próxima. Valeu, falou e fui!